Olá pessoal, tudo bom? Conforme prometido, então, hoje a gente vai dar início à nossa jornada de vídeos sobre licitações, com enfoque no tema As Verdades que Não Te Contam sobre Licitações. Mas antes de entrar nesse assunto, primeiro fazer uma rápida introdução. Quem é Matheus Bauer? Após 7 anos de experiência dentro do Exército Brasileiro como pregoeiro, encarregado do setor de licitações e presidente da comissão de licitações, eu decidi abrir a empresa. Por qual motivo? Por inúmeras ocasiões, lidando com os licitantes, com os interessados em vender para o Exército Brasileiro, eu percebi erros, percebi falhas, inexperiência, situações que me levaram a crer que era um mercado que não havia a devida expertise, que as empresas interessadas elas não tinham um setor de licitações estruturado, elas não tinham especialistas que realmente conduziam o processo ao lado da empresa. Então, vendo essa possibilidade de ingressar no mercado, onde a minha experiência falaria mais alto, né, foi daí então que nasceu a Bau Licitações. Após esse período, então, a gente ingressou aqui no mercado e começou, a conquistar parceiros e entrar nos processos e ganhar uma experiência ainda maior, né, no quesito participar dos processos. Ou seja, eu atuei durante 7 anos comprando e agora eu sou vendedor através dessas empresas parceiras interessadas. Então, qual que vai ser o intuito, né, desses vídeos? Trazer um pouco das situações que não são muito ditas, das situações que é, são deixadas de lado ou que poucos consultores, poucos especialistas abordam, de forma a mostrar um pouco mais do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, alertar para aqueles que desejam ingressar nesse mercado qual é a rotina, qual é a realidade do mercado de licitações, pois ele é muito mais complexo do que aparenta, muito mais complexo do que dizem. Então, nessa jornada de vídeos eu vou tratar de alguns temas, entre eles fraudes de empresas que participam das licitações, irregularidades que acontecem nos processos, sejam por falhas processuais, inexperiência dos servidores ou até mesmo por má índole, má fé. Tá? Ocorre uma série de casos onde a gente tem que entrar com ações penais, mandado de segurança, impugnações, enfim. A utilização de plataformas, existem uma série de plataformas disponíveis no mercado para monitoramento de chat, para avisos de licitações, cadastramento de propostas, automatização de processos. São excelentes plataformas, mas apenas elas não garantem resultado. Elas têm que ser utilizadas com estratégia, com entendimento da plataforma e daquelas ferramentas. Questão de atrasos superiores a 90 dias, que infelizmente ainda acontece em alguns casos e as empresas às vezes não sabem como reagir, como fazer nessa situação. A empresa precisando receber do órgão público e ele não realizou o pagamento no tempo. Como lidar com a administração pública durante a execução do contrato. Não basta simplesmente ganhar uma licitação, tentar obter aquele lucro que foi inicialmente previsto, entregar o contrato na mão da empresa interessada, e se virar. Não, a gente trabalha de forma diferente. A gente concede uma assessoria personalizada durante a gestão do contrato, ou seja, somente quando o contrato encerra é que encerra o vínculo da Bau Licitações com aquele contrato. Uma outra questão também que quase ninguém aborda, mas que é muito importante para a gente entender o mercado de licitações, tá? Eu vou tratar desse tema aqui como o paradoxo de licitações, que ele é similar ao paradoxo de Fermi, trazendo um pouco de ciência aqui ao nosso vídeo. O que se resume ao paradoxo de licitações? Pois bem, há décadas, já ocorrem processos de licitações. Na verdade, se a gente for trazer a história aqui, desde a Europa, na Idade Média, já existiam processos de contratações, espécies de licitações da época. Aqui no Brasil, temos a Lei Maior de Licitações de 93, temos a Lei de 2002 que introduziu o pregão, a forma pregão ainda nas contratações públicas, e em 2005 surgiu então, através de decreto, o pregão eletrônico. Então temos um período de 2005 a 2022, mais de 16 anos aí, onde
não conseguimos encontrar empresas que tenham dominado os seus respectivos mercados. Não conseguimos encontrar empresas que estão há muito tempo vencendo licitações, estão dominando as suas regiões. E por que isso ocorre? Tá? Para quem trabalha na área, para quem é consultor ou é analista de licitações de alguma empresa, certamente vai perceber isso. Onde as empresas, elas parecem que trabalham de forma de rodízio. Em determinado momento você vê uma lista de empresas no processo, daqui a 2, 3 anos, na mesma licitação, quando a prefeitura estiver fazendo, né, ou outro órgão público estiver licitando novamente aquele objeto, já tem uma outra cara, já tem uma outra lista de empresas interessadas. Por qual motivo isso acontece? Não existe uma única resposta, não existe um único fator, mas com certeza o principal deles é o fator preço. As empresas, elas olham o valor do processo, o valor que às vezes na realidade dela pode aparentar muito, tá? Mas elas na prática elas estão deixando de ganhar dinheiro ou estão ganhando muito menos do que estão prevendo. Então, por exemplo, se a empresa gira, uma microempresa que gira no máximo até 480 mil ao ano e vai participar de um processo que começa na casa de 500 mil, então ela já sabe, poxa, esse processo, se eu ganhar 100 mil reais aqui, eu já estou garantindo aí boa parte do meu faturamento anual num único processo. Então a empresa ela acaba olhando apenas o valor do contrato, o valor global. Ela não faz um cálculo realista daquilo que ela vai gastar, daquilo que vai ser destinado ao imposto, de qual vai ser o escalonamento do imposto dela ao longo do tempo e ver realmente quanto que ela vai ter ganho naquele contrato ao longo do tempo, porque o lucro no primeiro mês do contrato é um, no último mês ele pode ser outro. Então, se não houver se esses cálculos não forem feitos, a empresa ela simplesmente está participando do processo por participar. E ganhar uma licitação é fácil. Se cadastra na plataforma, existem muitas gratuitas, você não precisa nem pagar para isso. Reúne os documentos, caso você possua, e vai ofertando lances até você ganhar. Então, ganhar a licitação em primeiro lugar, qualquer um ganha. O que realmente tem que ser conseguido verificar é se a empresa está conseguindo trazer dinheiro para poder reinvestir. Porque se ela está ganhando dinheiro apenas para se manter, para sobreviver, com o tempo ela vai fazer um simples cálculo, que o que ela paga para os seus funcionários que trabalham com licitações, o que ela gasta nos portais, em documentação, em uma série de outros pequenos custos para poder participar de licitações, ela vai verificar que não está tendo retorno, porque sempre que ela ganha um processo, a margem de lucro dela está espremida, está próxima às vezes do zero. Isso quando não está baixo, quando não está negativa, porque se ela orçou errado, você tem outros custos envolvidos, na verdade ela está tendo prejuízo naquele contrato. Então, o principal fator para que as empresas não permaneçam no mercado por muito tempo é o fator preço. Por isso que é um paradoxo, você tem 16 anos onde ocorrem licitações eletrônicas, mas não existe uma dominância de determinadas empresas. Pelo contrário, elas estão sempre se revezando. As empresas, elas eventualmente elas desaparecem porque ou elas faliram ou elas não atuam mais com licitações. Então esse seria o principal fator, o fator preço. Existem também outros fatores que influenciam, tá? Por exemplo, a empresa venceu uma licitação, está ganhando um certo valor, está trazendo um retorno para a empresa, mas ela está tendo diversos problemas na execução contratual, seja por um serviço mal feito de algum funcionário, seja pelo atraso do envio de algum documento obrigatório, de alguma licença que a empresa deveria ter entregue à prefeitura, ao órgão público e não conseguiu, e a prefeitura vai lá e abre um procedimento administrativo para sancionar, para punir aquela empresa. Com isso, a empresa às vezes leva uma sanção geralmente começa levando uma advertência, uma pequena multa, uma suspensão de não licitar com aquele órgão público por determinado período, até o ponto que ela leva 2, 3, 4 até 5 anos, né, de suspensão de licitar para com a administração pública. E aí, nesse momento que, né, ela praticamente fecha as portas para contratações públicas, ela passa a voltar apenas para o mercado privado. Então, este é um outro motivo do porquê que não existe uma dominância de empresas que participam de licitações no mercado. E onde que a Bauer Licitações, onde que a nossa empresa, o que ela tem a ver com esse assunto? Pois bem,
Se não existe uma dominância, se não existe uma predominância no mercado, significa que é um mercado inexperiente, onde faltam muitos recursos para você manter aquela empresa no mercado durante um tempo considerável, durante o tempo que ela, né, queira permanecer. Então, a nossa empresa, por ser uma empresa especialista no assunto, por a gente conhecer exatamente todos os pontos, todas as variáveis, a gente sabe entregar contratos para os gestores da empresa que são rentáveis, que não vão trazer problemas, que não vão ser alvos de sanções no futuro, de forma que a empresa permaneça no mercado. Porque o nosso maior objetivo, além do retorno propriamente dito, do lucro, é que a empresa permaneça no mercado por anos, que licite, que tenha vários contratos públicos, vários clientes satisfeitos, e não apenas, né, para um projeto ali específico de curto prazo, porque seria muito fácil para o nosso lado montar todo o processo, vencer uma licitação e dizer que vencemos. Isso aí por si só não é garantia de nada. O que a gente quer é trazer retorno para os nossos clientes e parceiros e mostrar que com estratégia, com desempenho, planejamento, é possível sim permanecer no mercado e desmitificar principalmente aquele mito onde dizem que licitação não dá dinheiro e que tem que sempre ganhar em primeiro lugar, porque senão nunca ganha. A gente já tem um histórico bem numeroso de casos onde ganhamos em segunda, terceira, quinta, até 11ª colocação. Casos onde descobrimos esquemas de licitações, fraudes, documentos falsos, concorrentes que acabaram deixando de lado um documento de lado, o pregoeiro não percebeu esse equívoco, a gente teve que entrar com a peça recursal para que ele reverta a ação. Então, há uma série de motivos que fazem com que seja possível vencer licitações, até mesmo na primeira colocação, se for o caso, se for uma margem de lucro que seja atrativa para a empresa, não há problema nenhum vencer em primeiro lugar. O que a gente sempre deixa bem claro é que o maior objetivo com as licitações não é vencer, é trazer o retorno financeiro para a empresa. Então era isso, basicamente, esse é o paradoxo de licitações. Um tempo muito grande, intervalo de tempo grande, onde as licitações eletrônicas começaram a ser realizadas e não existe uma predominância no mercado. Ou seja, há espaço ainda para a gente ingressar, espaço para a gente fechar parcerias, ingressar em mercados que são atrativos. Então, esperamos aí que você, empresário que ainda não está nesse mercado, que acha que ele não é rentável, que você já tentou em alguma outra oportunidade participar e não conseguiu, reavalie se a sua empresa realmente não tem condições de entrar nesse mercado e começar a disputar e trazer lucro para a sua empresa. Então, pessoal, este era o assunto de hoje. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai estar tratando daqueles temas que eu abordei aqui no início. Para quem gostou desse conteúdo, não se esquece de nos seguir aqui no Instagram para a gente poder estar compartilhando mais vídeos e você tomar conhecimento desses vídeos e desses assuntos que a gente vai estar abordando com bastante carinho. E qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco que a gente vai ajudar, vai tentar orientar na medida do possível. Um grande abraço e até a próxima.